E aí, pessoal, dois assuntos importantes para a gente tratar por aqui. O primeiro deles, Di Maria. O que se diz sobre o destino desse jogador e o que ele pensa sobre isso? Nós vamos falar sobre Di Maria aqui. E vamos falar também sobre os jovens jogadores do Grêmio que estão na Bolívia. O que esperar deles e quem poderá jogar. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora aqui uma dica da KTO para você. KTO.com, a hora é da sua acumulada. Eu peguei os favoritos e, claro, incluí o Grêmio nos jogos da semana e fiz uma acumulada que você vai enlouquecer. Cuiabá contra o Lanús, Flamengo contra o Milionários, o Grêmio contra o The Strongest. Se quiser tirar o Grêmio não tem problema nenhum, olha que legal. River Plate contra o Deportivo Táchira, Botafogo contra o Júnior de Barranquilla, Colo-Colo contra o Cerro Porteño e Atlético Mineiro contra o Caracas. Botei R$10. Sabe quanto eu busco? 1.793. Se divirta com a KTO. Você vai ter o que torcer nas acumuladinhas da KTO desta semana. Então, entre agora no KTO.com, bote CCD20, ganha um bônus de 20% e se diverte bastante com a KTO. Gente, dois assuntos importantes para a gente tratar por aqui. Di Maria e os meninos que estão na Bolívia. Sobre Di Maria, hoje pela manhã o Eduardo Gabardo, repórter muito bem informado em GZH, ele trouxe o que o Grêmio ouviu de Di Maria quando, lá em 2023, o Grêmio sondou o jogador. Naquele momento, o que o Grêmio escutou é que Di Maria não tinha nenhum interesse em vir jogar no futebol brasileiro. Hoje pela manhã se falou muito que a amizade do Eduardo Cudê com Di Maria poderia aproximar o jogador de alguma coisa relacionada ao futebol brasileiro, no caso ao internacional. No nosso caso, a informação que nós temos é essa, de que o jogador não tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Segue muito forte a especulação, sobretudo na Argentina, de que ele irá para Rosário. Segue muito forte, mesmo diante das dificuldades que a gente escutou sobre uma questão relacionada à política, algumas ameaças que ele tem recebido, ou no caso os familiares têm recebido lá em Rosário. Mas o que se tem ainda é essa informação mais forte de que esse jogador não tem, neste momento, nenhum interesse em vir jogar no futebol brasileiro. Lembrando que o Di Maria é multimilionário, de contratos absurdamente altos, sobretudo aquele contrato que ele fez no Paris Saint-Germain. Então, não é dinheiro a discussão é vontade. E diante disso, me parece que essa ideia de se buscar esse jogador, ela é realmente muito difícil e muito complexa em razão desses fatos que eu coloquei. Não é dinheiro que vai sensibilizar e o interesse inicial dele não é vir jogar no futebol brasileiro. Isso circula fortemente junto ao staff do jogador ainda, né? Claro que nós temos que estar atentos, claro que nós temos que estar sempre preocupados, mas notícia é notícia. Não adianta a gente também ficar olhando isso sem estar, obviamente, tratando desse negócio com a devida seriedade. Outro conteúdo que eu trouxe para vocês aqui é sobre esses meninos que viajaram, já levei a lista de manhã cedo hoje, e quem pode jogar na altitude de La Paz. A informação que nós temos é que o time titular do Grêmio vai ter Marquezin, Fábio, Gustavo Martins, Nathan Felipe e Wesley Costa. Meio campo vai ter o Dodi abrindo o meio campo, Duqueiroz e o Nathan Pescador. Ou seja, um time que basicamente é um time de cascudo. Só está jogando, os meninos estão jogando por falta de jogador. E na frente também, o Galdino, o JP Galvão e aí, claro, o Nathan Fernandes. Mas eu queria trazer para vocês aqui algumas informações sobre os jogadores que estão com moral com o Renato e que estão ganhando espaço.
E a gente pode começar isso falando do Zé Guilherme, o lateral esquerdo, que inclusive tinha um negócio para sair do Grêmio. Ele iria jogar no interior de São Paulo, se não me engano. E ele permaneceu e ele está crescendo muito internamente. Um jogador que ganhou porte físico no último ano. Ele era franzino, já não é tão franzino assim. E o Renato tem gostado muito da maneira como ele se movimenta no campo e a sua capacidade, principalmente em construção pelo lado esquerdo. Ele que é lateral esquerdo de origem, meio ala, assim, um cara que chega forte na frente. Então, o primeiro ponto é Zé Guilherme. Não se surpreendam se o Zé Guilherme jogar no lugar do Wesley Costa, mesmo que o Renato goste também do Wesley Costa, ele está indo relativamente bem. No meio-campo, nós temos para a posição de volante o Ronald, que todos conhecem. O Grêmio está tratando já da sua renovação e é um jogador que tem. Além dele, o Grêmio tem o Caio Araújo e o Kaique para a posição de volante. Então, a partir, se o Grêmio precisar de jogadores, o Grêmio tem 3. Já os meias, pro lugar do Natan Pescador, e eu gostaria de já ver um desses meninos atuando, nós temos o Cheron, que é um 10 clássico, e o talento todo do Riquelme, que nós vimos atuar em alguns momentos na Taça São Paulo, e que é um jogador muito talentoso. Às vezes, até passa do ponto. Mas é que ele tem tanto jeito, tanto talento, que a gente pode olhar. Eu acho que o Cheron está na frente dele. Quando o Natan Pescador sair do jogo, deve entrar o Cheron. E com relação aos volantes, o primeiro a entrar, obviamente, é o Ronald. Então a gente já tem 3 situações aqui. Na zaga tem o João Lima e o Vieri, que são bons jogadores, tá? Bons jogadores. E eu tenho uma linha de raciocínio sobre o Vieri, por exemplo. O Vieri logo vai tomar espaço, tá? Logo vai tomar espaço. Jogador forte, boa bola aérea. Lá é um jogo horroroso para eles. Mas me parece que ele vai bem também. Ele que é um zagueiro de vigor, né? De força, de velocidade. Na frente, gente, aqui é mais interessante da gente avaliar. Joga Galdino, JP Galvão, Nathan Fernandes. O que o Grêmio tem de diferente para essas situações? Centroavantes. O Grêmio tem 2 aqui. O Jardiel, que é o substituto natural do JP Galvão, e o Guga, que eu fui me informar, ele é um jogador que pode atuar junto com o Jardiel, mas ele também é tido, é uma outra característica, mas ele também é tido como centroavante. Então aqui, um ponto que me parece importante da gente avaliar, porque do lado tem o Bessosi, que não está nos planos, não está em nenhum plano mais do Grêmio, já deixou de estar nos planos do Grêmio. Então aqui, um ponto para a gente avaliar, para a gente entender, mas, na minha opinião, Vieri, Zé Guilherme, Cheron, Ronald e Jardiel. Para mim é por aí que o Grêmio vai se movimentar a partir das substituições do técnico Renato. Lembrando, todos muito jovens e todos com muita moral interna. É mais ou menos isso, e eu espero poder ver esses meninos no campo e espero ver uma grande vitória do Grêmio. Se o Grêmio ganhar, fortalece ou ganha força, muita força, o grupo tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.